Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos e eu começo o programa com uma pergunta palpitante. Será que você realmente se converteu ao cristianismo? Começamos o programa com uma pergunta realmente bombástica. Será que você realmente se converteu ao cristianismo? Muitos vão responder mentalmente para mim, né? Mas que pergunta cretina, hein, Antônio? Claro que eu sou convertido ao cristianismo. Sou um espírita e cristão. Bem, longe de mim querer causar a discórdia, mas será que você é convertido mesmo? Proponho cutucar essa casquinha de ferida aqui, mas eu prometo que não vai doer tanto quanto parece. Mas vocês precisam manter a mente aberta, ok? Essa minha proposta de reflexão não é de hoje, né? Como vocês sabem, no último episódio, por exemplo, mencionamos a questão da aparência, de querer parecer bonzinho, mas na prática, vamos combinar, não é bem assim. O que acontece? Por que mesmo estudando o Evangelho e frequentando a casa espírita, ainda tenho dificuldades para passar pela transformação moral? Temos várias hipóteses que dificultam a nossa caminhada. Porém, quero ouvir com vocês sobre isso uma reflexão do teólogo e pastor batista Ed Renekiewicz, uma das vozes mais lúcidas na análise da Bíblia que nós temos hoje aqui no Brasil. Não temos no movimento espírita atual um equivalente ao pastor Ed Renekiewicz. Eu lamento informar, não temos. Né? Por isso que é importante termos aqui, ficarmos atentos a essas boas referências que nós temos em várias áreas, né? Inclusive na teologia, e o pastor Ed Renekiewicz é uma dessas boas referências. Bom, e o pastor Ed Renekiewicz foi entrevistado no final de abril no programa DR com Demore, da TV Brasil, com a apresentação do jornalista Leandro Demore. Eu vou deixar o link para a íntegra do programa lá na descrição do episódio. E vale bem a pena, viu? Porque tem 40 minutos, mas vai passar rapidinho. Muitas coisas interessantes são abordadas neste programa. Bom, mas nesse primeiro trecho que nós vamos ouvir, o pastor já indica de cara a dificuldade em ser cristão, ao citar uma frase do filósofo alemão Nietzsche, de que só existiu um cristão no mundo e ele foi crucificado. Só existiu um cristão no mundo e ele foi crucificado. Então, a partir deste conceito, Ed Renekiewicz faz várias considerações interessantes. Vamos ouvir. Me faz lembrar já de cara da expressão do Nietzsche, né, que só existiu um cristão e ele foi crucificado. E a ideia é que o cristianismo, ele não foi tentado ainda, ele não foi vivido, ele não ganhou concreção histórica. E parece mesmo, né, que a gente vive num ambiente de ódio, de exclusão, e o cristianismo que tem, Jesus tem 2000 anos, parece que é uma novidade que a gente está falando, e inclusive as pessoas acho que não acreditam muito que funciona, né, esse negócio de perdoar, virar outra face, ser misericordioso, repartir os bens, acolher os excluídos. Parece que isso não funciona, né? O mundo não está organizado nessa lógica. Então, 2000 anos depois, continua sendo revolucionário. E o ensinamento de Jesus traz realmente um conceito muito revolucionário, até para os dias de hoje. E é complicado colocá-lo em prática, principalmente agora, uma época em que a ideia do primeiro eu, o resto que se exploda, ganha cada vez mais relevância. Então, aqui já aparece uma enorme dificuldade para a transformação moral de cada um. E sendo algo tão desafiador, né, o colocar em prática o ensinamento de Jesus é algo tão desafiador, e a humanidade sendo tão criativa, o que acontece? A humanidade vai procurar atalhos. Nós vamos procurar atalhos para tentar, de alguma forma, né, chegar perto, quem sabe, né, ou parecer que está chegando perto. E um deles é justamente querer parecer cristão, querer parecer bonzinho, um ser já elevado espiritualmente. Fora, como diz o pastor Ed Renekiewicz, parece que as pessoas não acreditam muito na ideia do perdão, de controlar o ódio,
de ser misericordioso. E como ele mencionou no final, o mundo também não está organizado nesta lógica dos ensinamentos de Jesus. E aí vai acontecer o quê? Um embate, uma dificuldade, um muro a ser transposto, né? Por isso, a nossa dificuldade. Então, muitos acabam sendo do tipo cristão que vai pela porta larga, como explicou Jesus. Ou seja, não quer se esforçar muito pela porta estreita, obrigar contra a lógica do mundo de hoje. Vive na aparência, como os fariseus lá na época de Jesus. Aliás, Jesus tinha uma frase fantástica, né? Quando ele compara os fariseus a túmulos caiados. Por fora uma beleza, mas por dentro só tem podridão. Por isso que o último programa da temporada passada do nosso podcast alertava para o perigo de nos tornarmos espírita fariseu. Espírita fariseu. E como tem espírita fariseu dentro das casas espíritas e nas federações, é um negócio sério. Muito formalismo e pouca caridade e fraternidade, principalmente com os voluntários. E nem vamos falar aqui sobre disputa por cargos, o objeto do desejo do espírita fariseu, que no fundo não passa de um alpinista social. Mas eu não vou falar sobre isso agora, já falamos tudo que tínhamos para falar sobre esse assunto lá no programa do final da temporada passada. Então vamos seguir em frente aqui com o que nos interessa. Então, diante de tudo isso, voltamos à pergunta que iniciamos o programa. Será que cada um de nós realmente se converteu ao cristianismo? Será que não está na hora de passarmos logo por essa conversão? E é justamente isso que o pastor Ed René Kivitz explica neste próximo trecho, que é um pouquinho mais longo em relação ao anterior, mas ele traz muitos pontos importantes de reflexão. Vamos ouvir. Olha, eu penso que o Evangelho de Jesus, ele exige uma conversão. Ele exige, o Evangelho é anunciado por Jesus do tipo assim, olha, o reino de Deus chegou, arrependam-se e creiam. Arrependimento é metanoia, é mudança de consciência, uma ressignificação. Jesus está dizendo assim, ó, chegou uma nova ordem de relações humanas e de estrutura de sociedade. E se você não mudar a sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. O movimento religioso baseado no poder, no sucesso, na prosperidade individual, no bandido bom é bandido morto, no Deus que me favorece e tira de você, que é ateu, para dar para mim, que eu sou um filho de Deus, eu tenho fé, você não tem, então Deus vai tirar de você para dar para mim. A lógica, por exemplo, de eu sou filho de Deus, eu sou escolhido de Deus. Esse movimento religioso não precisa de conversão. É seguir o que já está no meu coração por definição de vulnerabilidade humana. Eu quero crescer na vida, eu quero fazer meu nome, eu quero ficar rico, eu quero ser popular, eu não quero servir, eu quero ser servido, eu quero ser um sucesso. Aí vem um camarada e diz assim, se você não mudar sua consciência, você não vai conseguir viver no reino de Deus. Porque tem criança, tem velho, tem idoso, tem prostituta, tem leproso, tem pessoas com deficiência que, se não receberem cuidado, tem órfãos. E se você não entender que riqueza divina é riqueza coletiva e continuar pensando que riqueza é para você e para sua família, você não vai conseguir viver a nova ordem do reino de Deus. Então, o movimento religioso, que é da lógica do poder, não precisa se converter. Tem aquela poetisa chilena, Gabriela Mistral, ela diz assim, procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É lindo isso, né? Quer dizer, o reino de Deus exige uma conversão. E as pessoas acham que uma conversão é Jesus. E é verdade. Mas a gente só se converte a Jesus se convertendo ao próximo. É aqui que está a verdadeira conversão.
Porque eu posso me converter a Jesus, o Cristo exaltado, e aí eu vou na igreja domingo, eu dou o meu dízimo, eu canto o meu louvor, eu faço a minha oração, para quê? Para Ele abençoar a minha padaria, para eu ser promovido no meu emprego, para que eu consiga ter sucesso tendo o Jesus Todo-Poderoso como vantagem competitiva para mim nesse mercado. Claro. Então eu me converti a Jesus. Claro. Então, assim, se eu me converto a Jesus pensando em ser campeão brasileiro, Claro. é fácil. Praticamente eu não me converti. Eu só quero usar a bênção e o poder dele para me favorecer. Agora, quando eu me converto ao meu próximo, que está com fome, que está num corredor de hospital e não foi atendido ainda, que está numa fila de meses para marcar uma consulta, ou que depende de uma cesta básica, quando eu me converto a essa pessoa, a essa criança órfã, aí o evangelho começa a acontecer. É aí que Jesus está. Me converti ao meu próximo, me procurei o meu próximo e nos encontramos os três. É aqui que Deus está. Prestaram atenção? Só faltou ele falar no final: fora da caridade não há salvação. E é a partir da caridade que vamos poder domar aqueles sentimentos negativos que habitam o nosso coração. E nestes sentimentos negativos vamos encontrar traços bem evidentes do egoísmo e do orgulho, como disseram os espíritos de luz para Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E como vocês sabem, não estou aqui praticamente chovendo no molhado, mas é importante voltar a essa ideia aqui. Na resposta à questão 913, os benfeitores do espaço disseram para Kardec: do egoísmo deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo, e de nada adiantará combatê-los, não chegareis a extirpá-los enquanto não tiverdes atacado o mal pela raiz, enquanto não tiverdes destruído a causa. Seguem aqui os espíritos de luz. Que todos os vossos esforços tendam, portanto, para esse objetivo, pois aí está a verdadeira chaga da sociedade. Todo aquele que quiser aproximar-se desta vida da perfeição moral deve extirpar de seu coração qualquer sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as qualidades, disseram aqui os espíritos de luz na questão 913 do Livro dos Espíritos. E um pouquinho mais para frente, na questão 917, o espírito Fenelon vai explicar que não é fácil se livrar do egoísmo. E por que não é fácil? Porque é uma imperfeição humana que se origina da influência da matéria sobre o homem. E não é exatamente o que nós estamos falando sobre a influência do mundo atual na nossa vida, na dificuldade que nós temos de transpor essa questão material, o primeiro eu, esse mundo competitivo, individualista, não é? Mas Allan Kardec, na sequência aqui, ele faz um comentário em que nos apresenta a caridade, ou reforça a ideia da caridade como um poderoso antídoto contra essas imperfeições morais, principalmente o orgulho e o egoísmo. E ele diz assim, olha, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver o outro. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se ele quiser assegurar a sua felicidade tanto neste mundo quanto no futuro, disse aqui Allan Kardec. Então, a partir da caridade, aprendemos a exercitar a humildade, o desapego, sentimentos que são incompatíveis com o egoísmo, com o orgulho, com o individualismo. Conseguiremos vencer o mundo, vamos dizer assim, se formos por esse lado, se usarmos esse antídoto. E como também nós já falamos em programas anteriores, a caridade que precisa ser feita não é só a caridade material, muito importante, ok? Nesse mundo que nós estamos vivendo, ela é muito importante. Mas a caridade também na maneira de pensar, na maneira de falar,
A caridade, no entendimento de Kardec, é um tripé, e nós não podemos nos esquecer disso, né? Caridade material, caridade na maneira de pensar, caridade na maneira de falar, no nosso comportamento. Tudo isso, né, que eu estou falando aqui, vocês podem estar pensando em relação à caridade. É o que sabemos de cor e salteado, Antônio. Pô, por que que você fica perdendo tempo com esse lenga-lenga aí? Por quê, gente? Se nós temos um problema para a nossa conversão, a pista está na nossa imperfeição moral. Como eu combato essa imperfeição moral? A partir da caridade. Tudo isso que os espíritos explicaram, que Kardec explicou, né? Nós precisamos estar atentos a isso, porque a conversão não está acontecendo porque tem um problema, tem um erro no sistema, dentro de cada um de nós. E esse bug, esse erro no sistema, é a questão do egoísmo e do orgulho que precisam ser combatidos. É a causa primeira, né? Mas existe um outro ponto aqui que o pastor Ed Renekiewicz mencionou e que é o que está faltando para nós, é aquele pulo do gato para nós resolvermos a questão aqui da nossa transformação moral, né? Por que que nós não estamos conseguindo fazer a nossa transformação moral? E o pastor Ed Renekiewicz vai mencionar uma palavrinha grega, que parece um palavrão, mas não é, né? Chamada metanoia. Metanoia, que quer dizer aí conversão. Portanto, voltamos à pergunta inicial do programa, né? Voltamos à questão da conversão, né? E é interessante aqui essa palavra metanoia, e até para um entendimento bem ligeiro, essa palavra ela significa, além de conversão, uma mudança em nossa mente, uma mudança na maneira de pensar e agir. Não por acaso, metanoia é um tema central na Bíblia, porque ela vai representar a transformação espiritual. E um dos casos mais famosos é o da conversão de Paulo. É um caso que pode ser encontrado lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Paulo perseguia os seguidores de Jesus até passar pela conversão, né? O encontro com Jesus na estrada de Damasco. A partir deste momento, Paulo muda seu entendimento sobre Jesus e passa a ser um divulgador do Evangelho. Então, aqui temos um exemplo de metanoia. A mudança aqui espiritual, uma mudança na sua compreensão, uma mudança na mente, né, na maneira de enxergar as coisas. Outro caso é Zaqueu. No capítulo 19 de Lucas, do Evangelho de Lucas, ele era o chefe dos cobradores de impostos, na cidade de Jericó, que era a segunda maior cidade da Palestina na época. Ele era um sujeito muito rico. Ao conhecer Jesus, Zaqueu se converte e diz ao mestre que irá dar metade de sua riqueza aos pobres e vai ressarcir a quem ele cobrou a mais. Jesus então diz que, a partir daquele momento, a salvação entrou na casa de Zaqueu. Outro caso de metanoia. Repararam que nos dois casos existe um padrão para a metanoia, para a conversão? São 3 passos. O primeiro deles, reconhecimento do equívoco, da imperfeição moral. Isso aqui é importante, tem que reconhecer que tem um problema. Segundo passo, tem que pensar na mudança de atitude. Esse jeito de fazer não está dando certo. Eu preciso mudar a maneira de agir. E, finalmente, o terceiro passo, a ação prática. Agora eu vou mudar. Então, no caso de Zaqueu, ele identificou que ele estava muito preocupado com o mundo material, muito a questão do egoísmo, ele só queria saber de acumular bem, dinheiro e tal. E aí ele fala, não, eu não posso continuar dessa forma. Então ele vai e faz uma ação, que é distribuir metade dos bens aos necessitados. Tá? Então aqui você tem uma ação. Por isso que a metanoia parece simples, mas não é. É fácil, por exemplo, no caso de Zaqueu, uma pessoa que tinha lá a questão do egoísmo, do orgulho e tal, abrir mão de metade dos bens. Parece fácil, mas na prática é complicado, né? Então veja o caso aqui agora, vamos pegar um outro caso, um caso que é o oposto ao de Zaqueu, e é bem interessante vocês compararem com Zaqueu. O caso de Ananias e Safira, que é contado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, tá? E eu reforço aqui, comparem com Zaqueu. O casal fazia parte da comunidade que surgiu em Jerusalém após o desencarne de Jesus. E um dos combinados desta comunidade era que todos deveriam dar os seus bens aos apóstolos, para que houvesse uma distribuição de recursos e assim ninguém passava fome.
Ananias e Safira venderam um terreno e foram dar o valor para os apóstolos. Até aí, tudo bem, né? Mas, os dois ficaram com uma parte da grana, com uma parte do valor da venda, mas falaram que deram tudo para os apóstolos. Entenderam? Vamos supor, né, chutando aqui, que eles venderam o terreno por R$ 100. Em vez de dar R$ 100 para a comunidade, eles deram aí, vamos supor, 50 e embolsaram a diferença, os outros 50. Ananias e Safira vão lá para os apóstolos, para Pedro em especial, e disseram que os R$ 50 que eles estavam dando representavam o valor total da venda. Ou seja, eles mentiram. Esse caso é muito simbólico para nós, porque é um retrato, muitas vezes, do nosso comportamento, ou da nossa quase conversão, da nossa metanoia pela metade, se podemos falar assim. O casal queria fazer parte da comunidade cristã, como nós queremos também, mas nos perdemos em nossas imperfeições morais. Qual foi a imperfeição deles lá? O egoísmo, a avareza, né? E o egoísmo sempre acaba falando mais alto. E o que eles estavam querendo fazer, o casal aí, né? O que eles estavam querendo fazer? Eles queriam passar a imagem de serem pessoas de bem, pessoas comprometidas com o evangelho. Mas estavam mesmo, de verdade? Claro que não, né? Por isso que o autor espírita Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho da Mediunidade, em que ele analisa versículo por versículo de Atos dos Apóstolos, diz ao comentar sobre a passagem de Ananias e Safira. Olha só o que Eliseu Rigonati fala. É o caso de muitas pessoas que hipocritamente vivem duas vidas. Uma diante dos homens, aparentemente austera e moralizada, e outra às escondidas, satisfazendo a seus instintos inferiores. Sensacional, né? Eu vou até repetir. É o caso de muitas pessoas que hipocritamente vivem duas vidas, uma diante dos homens, aparentemente austera e moralizada, e outra às escondidas, satisfazendo a seus instintos inferiores. Eliseu Rigonati mandou muito bem nessa explicação aqui, no meu entendimento. Eu acho que agora, depois de tudo isso que ouvimos no episódio, vale a pena repetir a pergunta do começo do programa. Vamos voltar lá para o começo do programa. Será que realmente eu me converti ao cristianismo? Será que realmente eu fiz a minha metanoia? Se a resposta for não, sem problemas. Muita calma nessa hora. Tá? E que cada um aproveite esse momento, porque está reconhecendo que tem aí uma dificuldade. E vai, né, agora poder, com muito bom ânimo, identificar qual é essa dificuldade e trabalhar em cima disso. Qual é o problema? O que está te segurando para você fazer a sua conversão aí ao cristianismo de verdade, fazer a sua metanoia de verdade? Né? A partir desse entendimento, aí você pode começar a ir para o terceiro passo, né? Que é realmente mudar de atitude e fazer algo na prática. Bacana, né? Espero que vocês tenham curtido aqui o episódio. Daqui a 15 dias teremos um programa novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Por favor, não se esqueçam de curtir esse episódio, nos seguir no YouTube. Já estamos chegando quase a 1.000 inscritos lá em nosso canal O Espírito do Evangelho no YouTube. Por favor, se você não é inscrito ainda, se inscreva lá para a gente conseguir chegar a essa marca mítica dos 1.000 seguidores do canal lá no YouTube. Nossos programas também estão lá nos aplicativos de áudio, como Spotify, Amazon Music, Deezer, tem vários. É só nos localizar lá e seguir também nos aplicativos de áudio. E estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também temos um canal no WhatsApp e no Telegram. Links para tudo isso na descrição do episódio. Então, fiquem bem, fiquem com Deus.